problema não é você crescer rápido, o problema é você não se preparar na mesma velocidade que você está crescendo. E aí, obviamente, que vem uma série de problemas em função disso. Esse é o terceiro capítulo da série Jornada Empreendedora. Eu me chamo Rogério Bezerra, sou o fundador da Baby Roger e estou aqui contando um pouquinho da história em capítulos. Vocês terão uma série de capítulos onde eu conto um pouquinho de uma série de aprendizados que a gente passou, experiências aprendidas e com certeza vai trazer muito valor e agregar a sua experiência. Lógico que a gente passou o que muita gente passa, um crescimento rápido. No capítulo 2, eu falei um pouquinho bem do início da empresa, onde você está no modo sobrevivência e a gente tinha ali que fazer uma série de coisas para tentar sobreviver. E nesse momento aqui, a gente já está, eu diria que o ano 99, uns 2 anos após a gente ter decidido fazer só fralda, e após esses 2 anos a gente já tinha alugado um prédio de cerca de 1.000 metros quadrados, onde a gente tinha 2 máquinas infantis, máquinas que produziam uma média de 80 fraldas por minuto. A gente tinha alugado o prédio ao lado, onde a gente deixava a estrutura de lenços umedecidos, ficava separado, mas tinha o anexo de um prédio para o outro. E depois a gente adquiriu uma máquina de fraldas geriátricas, fraldas de adulto. A gente alugou um prédio que ficava a máquina geriátrica, que tinha cerca de um quarteirão mais ou menos de distância do prédio que ficava as máquinas infantis, e ficamos nessa estrutura, uma loucura, crescendo, aumentando o faturamento, aumentando a quantidade de clientes, produção, já rodando 24 horas por dia nesse momento. Obviamente que a gente não conseguia se preparar na mesma velocidade, era humanamente impossível, porque além de ter que se preparar pessoalmente, teria que estar preparado para contratar da forma correta, treinar esse pessoal, e a gente tinha recém acabado de tirar o nariz, como se diz, um pouquinho fora d'água, não tinha dado tempo ainda de se estruturar ao ponto de conseguir treinar a equipe e passar tudo que precisava passar para que a gente conseguisse continuar evoluindo. Nesse momento, o que a gente tinha que fazer era dar conta da quantidade de demanda que tinha, que era realmente uma verdadeira loucura nesse momento. A empresa, quando está nessa fase, né, de crescimento acelerado, eu diria que você muito mais reage do que você age, né? Porque você tem tanta demanda todos os dias de cobrança, funcionário que faltou, é um funcionário que está de licença e você não tem gente para repor, o título que você tem que pagar, licença que você tem que acompanhar, parte fiscal, parte financeira, não tem um fluxo de caixa estruturado. Puta, é uma verdadeira loucura. E chega na empresa de manhã e aí começa, tipo, precisa resolver isso, precisa pagar isso, faltou gente, precisa licença, está vindo vigilância sanitária, meu Deus do céu, é uma verdadeira loucura. E como você não tem experiência, não consegue separar, organizar, treinar as pessoas para cada um fazer uma coisa, e você começa a entender que você precisa resolver tudo sozinho e que você precisa ser rápido, tomar as decisões, e você chega no final do dia já exausto, não aguenta mais, porque você tomou 100 decisões num dia para tentar tirar aquilo da frente. Mas não funciona, porque tem muitos problemas nesse momento que você toma uma decisão errada para tirar aquilo da frente e daqui a pouco esse problema volta porque não foi bem resolvido. Então acredito que seja isso que a maturidade traga, né? Te dá uma visão mais holística das coisas, você conseguir enxergar pelo menos até a página 2, 3, porque se tomar decisão ali pensando só no dia de hoje, daqui a pouco o problema volta e volta numa situação pior do que veio. Mas isso é a maturidade, não tem jeito, né? E a gente bateu muita cabeça, só que mesmo com todos esses problemas que eu estou relatando, a gente vinha avançando. 2 anos antes a gente estava
com dificuldade de administrar energia sendo cortada, estava água, uma verdadeira loucura. E 2 anos depois, a gente estava alugando 3 depósitos, dividido, né? 3 fábricas, uma produzindo adulto, uma produzindo lenço umedecido e outra produzindo fralda infantil. E já estava começando a se sentir importante já de novo, imagina. Queira ou não, por mais que a rentabilidade não era muito grande, porque margem de fralda é bastante apertada, só que você já conseguia sentir o cheiro do negócio, porque movimentava muito dinheiro. A fralda gira muito rápido, né? E fralda é assim até hoje, né? O que ocorre? Os clientes têm na cabeça que na fralda não vai ter muito resultado, só que o produto é bom porque vai chamar cliente para a loja, os clientes se identificam com aquilo, vêm buscar, e aí quando vem comprar fralda, acaba comprando outra coisa. Então, usa aquilo como um produto para chamar cliente. E para a gente é bom porque isso faz com que gire bastante produto. Porém, toda a cadeia na fralda tem margem mais apertada, muita concorrência. Então, o fabricante trabalha com margem apertada, o varejo trabalha com margem apertada, porque não tem como você ter uma margem muito grande com fralda. Por outro lado, é bom que é um produto de giro muito alto mesmo. Fralda sempre vendeu muito bem e até hoje vende muito. A questão é que na fralda acaba comoditizando demais o produto, né? Por mais que você tenha uma fralda que dure 12 horas, a outra dura 10 horas, mas no fundo não tem tanto diferencial ao ponto de você conseguir agregar muito valor no produto. Então acaba que é um produto realmente de margem muito apertada e de giro muito alto. Pelo menos é o tipo de segmento ao longo de todos os anos da empresa. É isso que a gente vê no mercado. Faturamento alimenta o ego. Agora, o resultado que alimenta o bolso. A questão é que quando você está naquele desespero para crescer, você faz realmente pouca conta, sabe? Começa a pensar, eu preciso aumentar a produção. Aí você aumenta a produção, ao invés de aumentar o seu ganho, você aperta a sua margem porque você precisa baixar os preços para conseguir encher a produção. E uma coisa acaba puxando a outra e é uma loucura, porque aí você põe mais máquinas, você contrata mais gente. Você contrata mais gente, você é obrigado a vender mais. Para você vender mais, muitas vezes você precisa aumentar o desconto. Você aumentando o desconto, você diminui sua margem. E é um ciclo vicioso. A maioria dos empresários que eu conheço passam por esse tipo de situação, porque é normal. Você está no meio e o negócio acaba te puxando e você não consegue tomar decisões mais assertivas porque você está mais reagindo, você está muito pouco pensando. E você não tem tempo, né? O empresário, quando está nessa loucura, ele que faz tudo. Ele ocupa o tempo dele para tomar uma decisão muito simples e muitas vezes sem avaliação para tomar uma decisão muito importante. Você não consegue dividir bem que decisão que vale a pena você tomar. E você acaba decidindo tudo, desde o copinho de café que vai comprar até o equipamento que vai comprar. Então, não faz muito sentido você tomar esse tipo de atitude, mas é o que você acaba tomando, né? E é como a gente fez muitas vezes, né? Foi tomando decisão pela emoção e se acaba deixando a razão de lado. Você vai descontando, vai fazendo, vai empurrando, vai crescendo e é o que acontece com a maioria das empresas no Brasil. E quando você consegue crescer mais e consegue estruturar a empresa, aí, por mais que muita gente pense, é ruim porque tem muito funcionário, isso é relativo. Às vezes você tem bastante funcionário, por outro lado você tem gente para cuidar de gente para cuidar da parte de licenças, gente para cuidar da parte fiscal, contábil, financeira, e flui muito mais fácil porque você tem uma pessoa ali realmente focada em cada área. O problema é quando você não tem essa estrutura e é tudo com você. Normalmente você é um generalista, não vai conseguir ser um especialista em cada área. É difícil, né? Ninguém é o super-homem do negócio, não tem como. Hoje eu olho para trás, eu vejo que precisei passar todos esses desafios, todos esses aprendizados, mas ganhei maturidade. Hoje consigo ajudar muitos empresários por conta de tudo que eu passei. Se eu não tivesse passado tudo isso, com certeza não teria adquirido a experiência que eu adquiri. É lógico que você aprende todos os dias e continua aprendendo, e se você parar de aprender também, você já acabou sua missão aqui, porque a vida é um aprendizado
aprendizado, é uma escalada de erros e acertos, faz parte do jogo. E mesmo nessa altura do campeonato, você vai continuar errando. Só que eu acho que você começa a medir mais os seus erros, começa a medir o tamanho do erro, e isso te faz um cara mais assertivo. E não pense que essa loucura que eu estou falando que a gente vinha crescendo parou por aí, porque os passos realmente foram muito largos. No próximo capítulo, vou falar o passo que a gente deu. Se não bastasse estar em 3 prédios alugados, o que a gente fez foi adquirir uma estrutura própria, e aí realmente foi um passo muito grande. Mas isso deixa para o próximo capítulo que eu vou contar para vocês. Pessoal, obrigado. Siga, curta o canal, que vai ter bastante história ainda pela frente. No próximo capítulo eu vou contar essa nova fase. Foi realmente um passo muito grande, muita exposição, e obviamente tiveram consequências. Obrigado, até mais.